E para mim é uma alegria muito grande receber você aqui na nossa programação especial que se chama Pulse House. Nossa programação especial de sexta-feira, onde a gente se reúne, estamos juntos aqui em um lugar seguro, onde a gente faz novas amizades, onde a gente fortifica as amizades que a gente tem, onde a gente se diverte muito, onde a gente relaxa, né? Quando a gente pensa numa semana que foi muito cansativa, muito difícil, a gente vem aqui para poder colocar para fora tudo o que foi difícil, né? E a gente pode compartilhar, a gente pode se ajudar, porque o intuito principal que nós estamos aqui é fazer você crescer na sua fé. E é um lugar onde a gente aprende muito sobre Deus. E eu sei que está muito quente, eu sei que está calor. Eu estava ali dentro daquela masmorra ali, gente, o negócio pega fogo ali dentro, sabe? E eu fiquei pensando em Sadraque, Mesaque e Abidênego, sabe? Que foram para um momento muito difícil da vida, onde eles estavam ali dentro de uma fornalha ardente, mas eles não deixaram de adorar a Deus. E eu fiquei refletindo, falei assim, nossa, isso aqui traz uma lição muito importante, porque não importa a temperatura que está, não importa a condição que está, a gente sabe que tem um Deus que nos permitiu estar nesse lugar para adorar Ele. Então a gente precisa ser grato, mesmo com calor, mesmo se estivesse chovendo, a gente precisa ser grato. E, bom, pessoal, eu sei que a gente está vivendo esses últimos dias de ano. Na verdade, se a gente parar para olhar para trás, a gente vai ver muita coisa legal que a gente viveu aqui no Pulse House, né, nos encontros que a gente teve. E a gente está no último tiro, literalmente, do Pulse House. O Pulse House está finalizando por esse ano. E quando eu olho para trás, eu vejo que neste lugar a gente teve muito choro, muita gente chorando, mas a gente também teve muitos momentos de alegria. A gente teve momentos onde uns oraram pelos outros, onde muitos entenderam a vontade de Deus para a sua vida. E muito do que foi dito aqui mudou a vida de muitos. E a gente está aí no final do ano. Chegou novembro e a gente está, então, numa minissérie falando sobre o último tiro, a ideia de que nós estamos numa corrida, chegando no final dessa corrida, e essa corrida se chama 2023. E aprendemos no sábado passado sobre como lidar com essa corrida, que a gente precisa ter um objetivo, a gente precisa ser disciplinado com tudo aquilo que nós estamos vivendo, mas a gente precisa também aprender a descansar em Deus. E hoje eu gostaria de, rapidamente, pensar algo com você. E algo muito importante para nós nessa corrida. Porque se a gente não tem a visão correta do porquê nós estamos correndo, a nossa corrida, ela é inútil, ela é falha. Então eu quero pensar com você sobre formas que nós olhamos para a corrida da vida. Pois a forma como nós olhamos vai dizer muito sobre o estado emocional que a gente está. A forma como a gente tem uma visão da corrida vai dizer muito sobre a motivação que nos levanta a levantar da cama todos os dias, ou a enfrentar os desafios todos os dias. E é interessante que eu vejo na nossa sociedade que muitas pessoas procuram motivos para viver. Muitos procuram motivos em conquistas, em posse, em poder. Outros até não encontram motivo para viver. Muitos estão vivendo naquele modo sobreviver. E aí vai caminhando. Eu só sobrevivo. Eu só acordo e vou. Eu só acordo e vou fazendo o que me der na cabeça. Eu só vou fazendo aquilo que está no meu checklist do dia. Ou até mesmo tem muitos que ligam o modo Zeca Pagodinho de ser. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Sabe? Então, muitas pessoas estão lidando com isso. Ou até mesmo, você pode ser... Está vivendo uma filosofia, né, de Alice no País das Maravilhas, onde ela chega diante de vários caminhos, ela não sabe para onde ir, e o gato vira para ela e fala assim, já que você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. E aí, então, você está nessa, procurando um caminho, procurando uma verdade que possa te conduzir. E a realidade é que falta uma visão para muitas pessoas da nossa geração. Falta uma visão para nós, uma visão correta das coisas, uma visão clara do que nós queremos para a nossa vida. E ter uma visão clara vai nos ajudar a viver o próximo ciclo, ou o nosso próximo ano. E vai nos ajudar a viver outros ciclos e outros anos que nós vamos viver até a volta de Jesus. Então a gente precisa ter uma visão clara. Mas aí você me pergunta, mas Arthur, o que é uma visão?
Uma visão é um destino aonde você quer chegar. É a imagem que você, ao fechar os seus olhos, você tem do seu futuro. Algo que você almeja. A realidade que eu vejo é que muitas pessoas, muitos jovens hoje chegam para mim para conversar comigo, mas não têm uma visão clara daquilo que eles querem. Não têm uma visão clara da vida e do futuro. Isso é preocupante. Porque se você não tem uma imagem correta, uma visão correta do seu futuro, possivelmente você vai viver frustração. Mas agora, se nós temos uma imagem correta, essa imagem pode motivar você a uma transformação da sua vida. E é justamente sobre isso que eu quero falar com você. Eu concordo muito com o que Andy Stanley diz. Ele diz o seguinte: sem uma visão clara, é bem provável que você chegue ao fim da vida com dúvidas. Dúvidas do que poderia ter feito ou dúvidas do que deveria ter feito. Do que eu poderia e do que eu deveria. Sabe, então, uma visão clara nos capacita a ver a nossa realidade de forma diferente. E eu tenho certeza que você já parou em algum momento da sua vida para pensar assim: será que realmente eu tenho uma visão clara da minha vida? Será que eu realmente sei o que eu quero? Será que eu realmente sei a corrida que eu estou correndo? Será que essa corrida que eu estou agora, esse percurso, é o percurso para a minha vida? Às vezes você está pensando isso. Às vezes você está chegando no final do ano refletindo sobre isso. E essa é uma fase muito importante. Porque é a fase onde muitos vão decidir para que faculdade vão, para que tipo de emprego vão, para que trabalho vão. Decisões até às vezes de sair de um trabalho para procurar outro. Sabe, até pode ser que você esteja pensando sobre relacionamento, ou repensando o seu relacionamento, porque você viu ao longo do ano que as coisas não foram tão assim como você esperava. Sabe, muitas coisas podem estar acontecendo na sua vida. Muitas vezes por falta de uma visão. E uma visão, gente, tem um poder enorme sobre nós. Porque uma visão, ela tem a capacidade de despertar em você uma paixão. Despertar em você uma emoção. Quando você tem uma visão, quando você tem algo em mente, aquilo mexe com você, mexe com as suas emoções. E aí, então, proporciona a você uma motivação. Proporciona a você uma motivação. E aí, se você tem uma visão, o dia a dia, o acordar todas as manhãs, agora tem sentido. Tem uma importância. Então, a visão faz com que você acorde todas as manhãs ciente de que eu preciso concluir minha faculdade. Eu preciso ir lá estudar, eu preciso ir lá dar o meu melhor. A visão faz você acordar todas as manhãs, olhar para o seu trabalho e falar assim: cara, eu vou dar o meu melhor. Eu vou procurar me capacitar para ser um funcionário melhor, ou até mesmo um chefe melhor. A visão muda a sua realidade. Outra coisa que a visão pode mudar é fazer você ser um namorado melhor, fazer ser um noivo melhor, fazer você ser um marido ou uma esposa melhor. Muda quem você é. A visão nos motiva, nos leva mais longe daquilo que nós imaginamos que a gente pode chegar. Só que a falta de visão é o motivo porque muitos param no meio do caminho. Eu não sei se você já viveu isso. Eu não sei se você já passou por isso. Mas eu conheço pessoas, históricos de vida, aonde muitos chegam para mim e falam assim: Arthur, eu sempre paro no meio do caminho. Parece que eu nunca chego até o fim. Eu começo um curso, não concluo. Eu começo algo, não vou até o fim. Eu começo a gostar de algo, mas daqui a pouco eu paro de gostar e mudo totalmente a rota. Sabe, às vezes você pode estar vivendo isso porque falta uma visão. Falta algo que te motive. E a visão, ela, além de nos motivar, ela estabelece uma direção. Ela te dá uma direção. Sabe, então, pessoas sem uma visão, elas se distraem facilmente. Elas se deixam enganar facilmente. Como eu acabei de comentar, elas vão ter a tendência a entrar em uma atividade, vão ter a tendência a ter prazer em algo, vão até entrar em um relacionamento, mas logo vão mudar, vai ser passageiro. É descartável. Por quê? Porque não tem uma visão clara. Mas quando você tem uma visão clara, ela te direciona. Você não fica correndo aí perdido.
Você não acha que está no meio da escuridão, não, você tem uma visão, claro, você tem uma direção a seguir, você tem uma bússola que te norteia. E uma coisa que é muito importante também da visão é que ela dá propósito. A visão, ela dá propósito. Sabe, ela dá motivo para você acordar todas as manhãs. Ela dá força para você ir para a sua faculdade, ir para a sua escola, ir para o seu trabalho. Porque você entendeu o propósito. Só que a realidade é que buscamos diversas visões para a nossa vida. Buscamos diversas. E o problema é que nós limitamos apenas a um micro, a uma área pequena da nossa vida. Tem muita gente que acredita que a visão da vida dela, que a missão da vida dele é casar. Ah, eu vou me casar e aí então esse é o ápice da minha vida. Esse é aquilo que falta para preencher o meu coração. Sabe, então tem muita gente que acha que visão de vida é casamento, é eu me casar. Tem muita gente que acha que a visão de vida é eu ter o meu negócio próprio. Eu tendo o meu negócio próprio, já era. Está tudo resolvido na vida. Tem gente que acha que visão é eu ir para uma faculdade, ter um diploma, fazer a alegria dos meus pais, conseguir um bom emprego, conseguir dinheiro, isso então é o ápice da vida. Tem muita gente que está com esse tipo de visão. E tem muita gente que está com um tipo de visão de que eu vou buscar a vida no prazer. Que é aquilo que Schopenhauer diz. Se você quer encontrar o propósito da vida, o fim último da vida, procure no prazer. É lá que você vai encontrar o sentido para a vida. E tem muita gente vivendo esse tipo de visão. Só que uma das coisas que eu quero falar com você hoje é que tem muitas dessas coisas que são boas, que eu acabei de comentar. Algumas não. Algumas são muito boas. Mas Deus quer ampliar a sua visão. Deus não quer que você olhe apenas para a sua vida de uma forma micro, como se fosse uma vida de videogame, onde você vai passando de fase. Sabe, não, Deus quer que você olhe o todo. Deus quer que você olhe tudo, que você amplie a sua visão do propósito que Ele tem para você. Porque, queridos, vamos lá. A Bíblia está escrito assim, que a vontade de Deus é má? Sim ou não? Sim ou não? A Bíblia está dizendo assim que a vontade de Deus é imperfeita? Sim ou não? A Bíblia está dizendo que a vontade de Deus é desagradável? O que a Bíblia diz? Que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Boa, agradável e perfeita. Sabe, então a gente precisa começar a ampliar um pouco mais a nossa forma de ver a realidade, ou até a forma como a gente olha para nós mesmos nesse final de ano. E é o momento de você se avaliar. E eu quero que você entenda que visão é algo bem simples. Visão é vida. Visão é uma bússola que direciona a sua vida. Como nós já comentamos, ela leva você a algo. Ela leva você a um caminho. Ela te dá uma trajetória. Ela te mostra um tipo de destino. Só que uma das coisas que a gente se perde na visão é porque a gente não encontra a nossa identidade. A gente falha em encontrar a nossa identidade. Se você quer ter uma visão, você precisa começar a entendendo quem você é. Quem você é. Aonde está a sua fé? Aonde está a sua convicção? Aonde estão as bases da sua crença? Daquilo que você acredita, que te norteia? Essas respostas, essas definições, elas moldam a sua personalidade, elas formam a sua característica. Só que um grande problema da nossa geração hoje é que muitos querem que a sua identidade seja pautada por uma ideologia política. Ou ideologias por aí. Ou até mesmo a sexualidade. O status de querer ser melhor do que o outro, de querer ser um bom profissional, de querer ser o melhor aluno, de querer ser o melhor em tudo. Sabe, nós vivendo e olhando para esse tipo de vida, ou aderindo a esse tipo de identidade, a gente vai se afastando do propósito, a gente vai se afastando de Deus. E aí então a gente vai encontrando
frustração, vai encontrando dor, vai encontrando vazio. Parece que não encontra sentido para a vida. E aí então a gente se questiona, parece que Deus não nos ouve, parece que Deus está distante. Por quê? Porque a gente decidiu se distanciar dele. Só que a Bíblia vai dizer em 2 Coríntios 5:17, vai dizer que a sua identidade, se você crê em Jesus, não está em você mesmo, não está na sua certidão de nascimento, a sua identidade se encontra em Deus. Porque a partir do crer nele, nós deixamos a nossa velha criatura, nós deixamos a velha vida, para agora vivermos uma nova vida em Jesus, uma nova identidade. E é interessante que a Bíblia vai dizer que Deus nos conhece antes de sermos uma substância informe. Ou seja, antes mesmo de você chegar ao ventre da sua mãe, Deus já te conhecia. Deus já sabia o seu nome. Deus já sabia a sua história. Então a nossa identidade se encontra em Deus. E nele nós encontramos direção para a vida. É a partir dele que a gente olha para a política. É a partir dele que a gente olha para a ideologia. É a partir dele que a gente olha para a sexualidade. É a partir dele que a gente olha para as esferas da sociedade. É a partir dele que a gente olha para o pecado. É a partir de Deus. E naquilo que Deus diz em suas escrituras. Não aquilo que um youtuber ou um professor vai dizer para você na sua faculdade. É aquilo que Deus diz. E uma das coisas que mudou a minha vida sobre identidade é olhar para Gênesis e entender que Deus criou tudo. Quando eu entendo que quem me criou foi Deus, e quando eu entendo que Ele tem um propósito para a minha vida que é bom, agradável e perfeito, eu então não tenho crise de identidade, porque eu sei aonde está a minha identidade, em quem me criou, em quem estabeleceu um propósito para mim. E quando eu entendo isso, eu consigo viver satisfação. Satisfação. Porque eu sei que eu encontrei tudo nele. Contentamento. Eu encontrei o contentamento de viver pleno em Jesus. Eu reclamo menos e agradeço mais. Eu reclamo muito menos e agradeço mais. Eu fico menos incrédulo. Eu confio mais. Eu faço crescer a minha fé. Então, se você entender isso, você vai viver a verdadeira felicidade, que excede todo entendimento, porque nós estamos firmados na identidade que Cristo deu para nós. E aí, entendendo a satisfação em Deus, eu começo a agir. Ação. Eu começo a praticar. Eu começo a obedecer. Eu começo a parar de ter medo das coisas. E começo a ter coragem para fazer. Começo a ter coragem para agir. Eu começo a ter coragem para sair do meu lugar, para sair da zona de conforto. Porque eu entendi que em Deus eu tenho o bom, agradável e perfeito. E aí então nós perseveramos na verdade. E por último, nós aprendemos com as oportunidades que Deus nos dá. Deus está quase todos os dias, praticamente todos os dias, nos dando oportunidades para a gente desenvolver as nossas habilidades, para a gente fazer escolhas que agradam e glorificam a Deus. Deixa eu dizer algo, você está numa fase que é muito importante na sua vida, mas muito importante na sua vida, porque é a fase onde Deus está dando a oportunidade para você de aprender aquilo que você gosta de fazer, mas também aprender aquilo que você não gosta de fazer. Você está numa fase perfeita para isso. Isso é uma oportunidade que Deus está te dando. E, gente, quando eu trabalhava na Burigoto, eu ralava muito lá, chão de fábrica, o negócio era pedreira, assim, era difícil. Eu amava fazer aquilo? Não. Eu ia com ódio trabalhar. Sabe, com muita raiva. Tipo assim, mano, até quando que eu vou ficar fazendo isso? Sabe, me questionando e questionando a Deus sobre isso. E aí um dia, conversando com um amigo, uma conversa assim, colocando para fora todo esse meu tipo de sentimento. E ele relembrando para mim, falou assim, cara, você precisa ter uma visão. Você precisa olhar que a sua vida é para a glória de Deus. E aí ele falou algo que mudou a minha vida. Ele falou o seguinte, Arthur, às vezes temos que fazer o que é preciso fazer, até poder fazer aquilo que queremos fazer.
falei assim, nossa, faz todo sentido isso. Sabe, vai ter momentos na nossa vida que nós vamos ter que fazer aquilo que é preciso fazer. E muitas vezes é aquilo que você não gosta de fazer. Mas vai chegar um tempo, vai chegar um momento, se você tem essa visão, você vai sim viver pela vontade de Deus, aquilo que nós tanto oramos e pedimos para Deus, se aquilo estiver alinhado com a vontade dEle. Sabe, então é um tempo, é momento na sua vida, então não pare de correr. Provérbios 16:3 vai dizer o seguinte, e esse é um texto que guiou a minha vida por muito tempo, e ainda guia, que diz o seguinte, confie ao Senhor tudo que você faz. Mas é tudo que você faz. Confie ao Senhor tudo que você faz. O seu trabalho, confie a Deus. Os seus estudos, confie em Deus. As dificuldades, confie em Deus. As adversidades, confie em Deus. A sua família, confie em Deus. Aquilo que eu não gosto de fazer, confie em Deus. Aquilo que eu amo fazer, confie em Deus. O meu relacionamento, confie em Deus. Confie tudo a Deus. Entregue tudo a Deus. E os seus planos serão bem-sucedidos. E os seus planos serão bem-sucedidos. Então, a sua visão começa em um lugar. A sua visão começa em uma pessoa. A sua visão começa com um nome. E esse nome é Deus. Esse nome é Deus. Porque a sua paixão por Deus vai gerar uma motivação em você. E gerando uma motivação em você, você entenderá a direção. E você viverá o propósito. Então, entender que Ele criou você, e criou você para a glória dEle, é o primeiro passo para você ter uma visão. É o primeiro passo para você encarar essa corrida. Andy Stanley, ele diz algo muito interessante em seu livro Envisionar, que ele diz o seguinte, Deus tem uma visão do que você pode realizar no decorrer dos anos. É melhor você embarcar nessa ideia. Que tragédia seria perder essa oportunidade? É certo que este mundo oferece um caminhão lotado de opções quando se trata de possíveis visões que nós devemos procurar. Mas você foi feito sob encomenda, cuidadosamente moldado com detalhes minuciosos, por conta de um projeto divino. Deus é o mais interessado em cuidar da tua visão. E a pergunta que fica, Arthur, por onde eu começo? Por onde eu começo? Primeiro, em Deus, buscando a Ele em todo o tempo. Segundo, faça uma autoavaliação de você mesmo. Sabe, chegou um momento, final de ano, esse momento de você refletir. Sabe, fazer perguntas para você se reavaliar. E uma das perguntas muito importantes para você se fazer ao longo desse tempo é, quem você é? Quem você é? Quem você é? E se você quer procurar resposta para essa pergunta, procure em Deus. Pois você vai entender que você é um pecador que precisa de um Salvador. Que você é um pecador que muitas vezes se idolatra e você se coloca como Senhor. E ao longo dessa jornada, esse ídolo te roubou a sua felicidade. Mas saiba que existe um Senhor que quer cuidar do seu coração, que quer sentar no trono do seu coração. E Ele vai te responder quem realmente você é. E está na hora de você se reavaliar, pensando, quais são os meus valores? O que me guia? Quais são as minhas habilidades? Quais são os meus talentos? O que eu posso contribuir para a sociedade? O que eu posso contribuir para o mundo? O que eu posso contribuir para a obra de Deus? Essa é a primeira pergunta. A segunda, para onde você quer ir? Aonde você quer chegar? Quais são os seus sonhos? Quais são os seus objetivos? Quanto tempo você quer levar para alcançar esse objetivo? Quais são os seus planos? E aí o desafio para você é pegar os seus planos e colocar diante de Deus. E aí então entra um terceiro estágio, que é a submissão. Submissão. E a submissão, eu aprendo muito com Neemias, começa pela oração. Começa pela oração.
Começa em você colocar diante de Deus aquilo que está no seu coração, nos seus pensamentos, nos seus planos. E deixa eu dizer algo para você. Pode ser que esse momento de oração seja a fase mais terrível da sua vida. Seja a fase mais terrível da sua vida. Seja a fase mais inércia da sua vida, porque parece que as coisas não acontecem. Parece que não avança. Parece que Deus não me escuta. Vai acontecer isso. Pode ser que Deus te responda muito rápido? Sim. Mas pode ser que Deus demore uma semana, um mês, ou até mesmo um ano para te responder. Mas é nesse momento de oração que muitos desistem. Porque nós não estamos acostumados a lidar com sala de espera. A gente não está acostumado a esperar. A gente não está acostumado a confiar. E deixa eu dizer algo. Eu fui para o seminário, e quando eu fui para o seminário, eu acreditava que tudo ia ser muito fácil na minha vida. Eu falei assim, nossa, cheguei no seminário, está tudo tranquilo. Logo mais vou ser pastor, sei lá na Assembleia, né? Porque era da Assembleia. Só que, gente, eu fui orando para Deus e parece que as coisas foram ficando piores e piores. Muitos de vocês sabem da história que no meu primeiro ano, eu morava na casa dos meus tios de fim de semana. Quando eu ia para o seminário, no fim de semana eu voltava para a casa dos meus tios. A casa dos meus tios foi assaltada. E levaram tudo do meu quarto. Já contei várias vezes essa história. Eles levaram um tênis que eu tinha acabado de ganhar e deixaram um deles lá. Sabe, eu falei assim, que ladrão miserável. Pô, deixou o tênis dele lá, véio. Levou o meu. Sabe, ele levou uma quantia de R$3.000 que estava no envelope para eu pagar o seminário naquele mês. Ele levou um notebook que estava com todos os meus trabalhos, eu estava com o semestre todo adiantado. Sabe, muita coisa. Mas foi lá e aconteceu. Sabe, foi difícil, mas eu vi Deus fazendo milagres atrás de milagres. Eu falei assim, cara, eu questionava Deus, eu falava para Deus assim, Deus, eu só vejo o Senhor fazendo na vida de outros. Eu vejo o Senhor dando dinheiro e pagando o seminário de muitos, mas o meu parece que, cara, só está indo de mal a pior. E aí então veio Deus e trouxe essa pancada. E Deus, de forma milagrosa, trouxe tudo de volta. Não por meio do ladrão, não sei o que ele fez com isso, mas através de pessoas. Deus foi trazendo e me proveu assim o dobro do que eu precisava. E aí de novo, porque parece que quando a gente vive um milagre ou alguma coisa muito massa com Deus, logo depois a gente esquece. E a gente começa a duvidar de novo. E duvidar e questionar de novo. E eu comecei a duvidar e questionar de novo. Porque chegou uma fase do meu seminário que todos os meus mantenedores me deixaram para trás. Não tinha mais mantenedor. Eu tinha uma dívida de R$4.500 no seminário. Isso aí é de mal a pior. E eu comecei a questionar Deus. Falei assim, Deus, como assim? O Senhor me traz para um seminário para estudar da Tua Palavra, para poder ensinar a outros, e agora eu estou numa fase de vida que eu não sei para onde eu vou, porque a Assembleia já não me quer. Eu não sei nem se eu vou permanecer no seminário, porque eu estou com uma dívida gigantesca e fui convidado a sair do seminário. Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Eu estou vendo um monte de gente aqui no seminário e que o Senhor está usando o seminário como um centro de recuperação. Sabe, o pai está lá bancando, o pai está lá fazendo, e eu estou aqui com um propósito, tentando estudar para o Senhor, para fazer para a Tua glória, e eu só estou passando dificuldade. Como que vai ser essa história? Gente, sério. E eu lembro que eu estava numa escada, sentado, chorando horrores. Dizendo assim, Deus, por quê? Por que o Senhor está deixando eu passar por tudo isso? Poxa, é tão difícil. Parece que o Senhor está distante de mim. Eu estou orando, o Senhor não está me escutando. Uma semana depois, Deus é especialista em quebrar as nossas pernas. Fui para um acampamento, fui pregar lá em Recife. E daqui a pouco, no meio do culto da fogueira, me tiraram do culto da fogueira e fizeram um apelo para os acampantes, porque eles sabiam da minha condição. Os acampantes e a maioria dos voluntários ali levantaram uma oferta para me ajudar. Sabe, quando eu cheguei, eu recebi aquela oferta, tinha um valor acho que de R$1.500, só que faltava muito ainda. E daqui a pouco eu voltei para São Paulo, e daqui a pouco eu recebi uma oferta na minha conta. E eu nem sabia de quem que era. E aí eu lá tinha R$3.000, se não me engano, ou R$2.500, uma coisa assim. E aí eu lembro que eu fui para o seminário, falei assim, vou tentar acertar minha dívida com aquilo que eu tenho. E quando eu cheguei lá no seminário,
o diretor virou para mim e falou assim, Arthur, a sua dívida é de R$3.500. Eu falei assim, não, mas como assim? Era de R$4.500. Ele falou assim, veio alguém aqui que quis se descrever como anônimo e pagou R$1.000 da sua conta. Então, Arthur, você pode voltar para o seminário. E daquele dia em diante, lições muito importantes eu tirei. Eu falei assim, eu não vou mais duvidar. Eu vou permanecer em oração. Às vezes Deus não está respondendo, eu vou continuar orando. E vou orar. E vou orar. E vou continuar colocando meu coração. E vou continuar sendo submisso. E, gente, eu terminei aquele seminário sem dever nada. E conseguindo ainda ajudar outros amigos que estavam em dívida com o seminário. Por quê? Porque Deus é bondoso. Sabe, eu nem imaginava que eu ia estar aqui na rede. O Thiago me prometeu 1 ano só. E já vão para 6. Sabe por quê? Porque eu falei assim, cara, eu vou ter uma visão. Eu quero viver para a glória de Deus. Eu quero viver para a glória de Deus. Eu quero que Ele me guie, eu quero que Ele me direcione. Então eu quero encorajar você a viver essa submissão. Se você quer encontrar a sua visão, submissão é o caminho. Não pare de orar. Ore para que Deus te dê oportunidades, mas para que também você esteja preparado para essas oportunidades. Busque ter uma compreensão bíblica. Busque conhecer mais a palavra de Deus. Porque à medida que você conhece, quanto mais você conhece, mais você compreende a vontade de Deus. E compreendendo a vontade de Deus, mais você confia. Faz toda a diferença. Busque conselheiros. Às vezes falta orientação para você, busque conselheiros. Eles vão te ajudar, eles vão te orientar. Outra coisa, planeje, faça planos. Faça planos, imagine como que vai ser os seus próximos anos. Imagine como que vai ser os seus 5 anos aqui para frente, os seus 10 anos, os seus 15 anos. Sonhe, escreva, mas coloque em oração. Coloque diante de Deus. Mas outra coisa, tenha paciência. Tenha muita paciência. Sabe, você vai ter que ter muita paciência no processo. Deixa eu dizer algo para você. Semear não é colher. Semear não é colher. Tem muita gente que está colocando lá, está plantando e já quer colher. Não, tem um tempo. Leva tempo. Sabe, mas à medida que você está vivendo essa paciência, buscando esse tempo de Deus, obedeça. Obedeça. Busque viver obediente a Deus. Em todo tipo de situação. Sabe, para você entender a visão vai levar tempo. E confie naquilo que Deus diz em Eclesiastes 3, há tempo para todas as coisas. Há tempo para tudo. Mas enquanto você está aí, buscando de Deus, fazendo uma autoavaliação, sendo submisso, planejando, sendo obediente, paciente, faça um memorial. Poxa, mas o que é isso? O fim último de quando você encontra uma visão é você ter um lugar onde você possa relembrar dessa visão. É um memorial. Às vezes vai ser uma carta, às vezes vai ser um bilhete, às vezes vai ser algo que vai estar diante dos seus olhos para que todos os dias você se lembre qual é a sua visão. É o porquê que você vive. E eu queria mostrar para vocês, essa aqui foi a carta que eu escrevi quando eu entreguei minha vida para Jesus. Eu levo ela comigo. Está na minha Bíblia, sempre. E vez ou outra, quando eu abro minha Bíblia, às vezes ela cai no chão, e eu leio, e eu me lembro do porquê que eu entreguei minha vida para Jesus. Às vezes eu estou lá nas minhas meditações, e ela aparece, e eu pego o óleo, e lembro dessa oração. Porque isso aqui é o meu memorial. E um dia eu disse para Deus o seguinte: Deus, eu me entrego totalmente a Ti. Eu não quero mais viver a minha vida. Eu quero viver a Tua vida. Eu não quero mais os meus sonhos. Eu quero os Teus sonhos. Pois os meus sonhos não importam mais nada. Não importam em mais nada. Pois o que eu mais quero agora, Deus, é estar junto a Ti. Deus, eu não quero Te usar, mas eu quero que o Senhor me use da maneira que o Senhor desejar. Essa foi minha oração para Deus. Eu pensei várias vezes em jogar essa oração no mar, sabe? Tipo, é um negócio místico, mas não tem nada a ver. Eu ia esquecer dessa oração. Eu falei assim, cara, eu vou deixar ela aqui comigo, porque esse é meu memorial. E um dia eu quero mostrar para os meus filhos. E quem sabe, se Deus me permitir, para os meus netos. Mas chegou um dia que isso aqui foi meu entregar a Jesus. Me entreguei a Jesus. Mas chegou um dia que eu entendi a minha visão. E então eu escrevi a minha visão. E ela está bem aqui, na capa da minha Bíblia. Minha filosofia ministerial. O porquê que eu vivo. A minha missão. Viver para a glória de Deus.
em todas as esferas da sociedade, sendo luz dele aonde ele me colocar, sendo direcionado por sua palavra e principalmente praticante do seu amor. A minha visão, quando eu fecho os meus olhos, aquilo que eu espero ser, eu desejo ser um fiel ministro do Evangelho, apto a ensinar e conduzir pessoas a uma vida de devoção. E os meus valores que me guiam isso, eu quero fazer tudo para a glória de Deus. Eu quero ser fiel às Escrituras. Eu quero ter zelo pela minha família. Eu quero ter dedicação aos estudos e às pessoas. Mas principalmente, Deus, eu quero ter um coração quebrantado. E é por isso que eu choro tanto. Porque uma das coisas que eu mais peço para Deus, é assim, Deus, se um dia eu tiver um coração gelado, eu não quero mais caminhar. Porque se eu tiver um coração gelado, eu sei que eu não vou estar sendo dependente do Senhor. Eu vou estar sendo autodependente. Porque eu vou confiar nos meus méritos e nas minhas habilidades. Mas não, Deus, eu quero ter um coração quebrantado. Porque eu sei que isso vai me fazer ser humilde todos os dias da minha vida. Então, para a gente refletir e praticar, primeiro, uma visão clara nos capacita a ver tudo de uma forma diferente. Segundo, a visão começa com um nome, Deus. E a nossa paixão por Ele vai gerar motivação em sua vida, vai dar direção para você, e você vai viver o propósito de Deus. E a pergunta que eu te faço, você tem uma visão? Como que está isso no seu coração? E para acabar, eu quero fazer uma pergunta para você. As suas velas, imagine que você é um barco. As suas velas estão alinhadas na vontade de Deus? As suas velas estão alinhadas à vontade de Deus? As velas, você sabe muito bem, já viu um barco. As velas, elas são o meio que trazem direção, que dão direção ao barco. E aí então vem o vento. E quando o vento bate nessas velas, ele leva esse barco com mais força. Ele navega de forma mais rápida. Ele faz você chegar ao seu destino de forma mais rápida. Saiba que Deus é esse vento. Deus é esse vento que está soprando sobre a sua vida todos os dias. Mas quem tem que direcionar a vela para aproveitar esse vento é você. É você. Mas saiba que o mar que você está vai ter muita dificuldade. Vai vir muita onda difícil. Mas fica tranquilo. Porque quem criou o mar está caminhando com você. Além dele prover o vento, ele também provê para você a paz que excede todo entendimento e o poder para, se caso for, você andar sobre as águas juntamente com ele. Esse é o Deus que nós servimos. Muitas vezes você está se perguntando, Arthur, como que vai ser? Ou o que vai ser? Quando vai acontecer? Para finalizar, o teu Deus, o teu Pai, é o Deus do como, é o Deus do quê, é o Deus do quando. Então, aquilo que Ele cria, Ele controla. Aquilo que Deus cria, Ele controla. E fica tranquilo, porque Ele te criou. E todas as situações que você está vivendo não fogem do controle dEle. Amém? Feche seus olhos. Eu queria convidar você, aí, no seu lugar, a se perguntar: será que você tem uma visão? Quando você fecha os seus olhos, o que você enxerga? Quando você fecha os seus olhos, o que você imagina? Poxa, Arthur, está meio nebuloso. Não tem uma resposta para essa pergunta. Agora é uma boa hora para você pedir o auxílio de Deus, para Ele começar a te direcionar nessa jornada. Mas às vezes você já pode ter uma visão clara.
Deus já está te dando uma direção. Pode ser que esse momento seja o momento de você colocar diante de Deus todos os seus planos. Tudo aquilo que você deseja, tudo aquilo que você sonha. Porque Ele é o mais interessado em direcionar você, em cuidar da tua história. Saiba que a caneta da tua história não está nas suas mãos. E se possivelmente você for tentar escrever, vai ter muito rabisco aí. Sabe, vai ter muito branquinho sendo passado. Vai ter muita coisa errada. Mas saiba que a caneta da tua história está na mão do autor da vida, aquele que é perfeito. E que de forma nenhuma, na tua história, ele vai trazer rasura. Vai errar e vai ter que rasgar a página e jogar fora e começar tudo de novo. Não. Ele é um Deus que sabe e que quer te dar uma visão para que os seus próximos anos, até a volta dele, sejam anos bons, agradáveis e perfeitos, pois essa é a vontade dele para vocês. Deus, eu quero te agradecer, Pai, por esse dia. Te agradecer, Deus, pela vida de cada jovem aqui. Muito obrigado, Pai, pela tua graça. Muito obrigado pelo teu amor. Não há nada, Deus, que possa nos separar do teu amor. Não há profundidade, não há largura, não há altura, não há poderes, Deus, seja em qualquer lugar da terra, nada, Deus, tem poder de nos afastar do teu amor. E o teu amor nos traz segurança para poder continuar essa corrida. Nos ajuda, Pai, porque às vezes falta força. Nos ajuda, Deus, porque às vezes a gente parou no meio do caminho, por uma falta de visão. Mas nos ajuda, Deus, a ter uma compreensão real de quem o Senhor é, de quem nós somos. E enxergar no Senhor os princípios corretos para desenvolvermos a nossa visão e estarmos alinhados à tua vontade. Muito obrigado, Pai, por essa oportunidade de estarmos aqui e podermos ouvir essas verdades. Pois eu tenho certeza que aqueles que levarem para o coração, meditarem em tudo isso, vão ter uma vida transformada. Então é isso que eu peço ao Senhor, Deus. Que o Senhor abençoe a vida de cada um aqui. Dê uma visão, mas uma visão que glorifique o teu nome aonde eles estiverem. Esse é o nosso maior pedido. Esse é o nosso maior desejo. Eu queria convidar você a ficar de pé.